Momento Zootecnia com o Dr. Zoopet. Bem-vindo ao Paracatu Rural. Tem uma pergunta para você. O que veio primeiro, o ovo ou a galinha? Pois é. Ainda que para muitos a resposta para essa pergunta seja difícil, a única certeza que se tem é que a avicultura, dentro do agronegócio brasileiro, seja com criação de pintinhos ou de animais adultos, ocupa uma das maiores posições de destaque, sendo referência inclusive no mundo inteiro. Tadeu Cota é autor do livro A FE Produção de Pintinhos, do Ovo Fértil ao Transporte. Ele destaca que há vários aspectos que envolvem a criação de pintinhos, que se inicia a partir do momento em que a galinha bota o ovo fecundado, conhecido popularmente como ovo galado. Segundo o site Aprenda Fácil Editora, o período inicial da vida dos pintinhos, assim como o de qualquer filhote, é o mais sensível e determinante na sobrevivência deles. Até atingir os primeiros 18 dias de vida aproximadamente, eles não conseguem manter a sua temperatura corporal adequada, exigindo atenção de você, avicultor, em relação a esse aspecto. Além do quesito temperatura, o criador também deve estar atento à alimentação e ao fornecimento de água aos recém-nascidos. O cuidado com esses aspectos é o segredo que garante uniformidade e bom desempenho da produção dos pintinhos. Fisicamente, devem ser ativos durante o dia, possuir olhos abertos, brilhantes, pernas fortes e brilhantes. Não devem apresentar defeitos físicos e patógenos, além de demonstrar boa imunidade para serem considerados pintinhos de boa qualidade. No Momento Zootecnia de hoje, o Dr. Zoopet, professor Guilherme Carvalho, fala sobre o manejo dos pintinhos e principalmente os cuidados necessários. Olá minha gente, olá meu povo, estamos nós outra vez aqui para poder dar uma dica sobre criação. E eu, professor Guilherme Carvalho, Dr. Zoopet, novamente para dar essa dica e agora sobre manejo de pintinhos, essa fase importantíssima na criação de aves. O manejo mais adequado de pintinhos é aquele que corresponde adequadamente às necessidades fisiológicas, nutricionais, bem-estar dessa fase importantíssima da avicultura, independentemente do estágio de maturidade das aves. O manejo na avicultura é importantíssimo para que você possa obter lucros e minimizar as despesas. Com o avanço do conhecimento técnico, você pode obter mais conhecimento e assim o seu empreendimento vai cada vez mais avançando, tá? Bom, primeiramente, na implantação de um lote, o pinteiro ele deve estar sempre limpo e desinfectado. Uma desinfecção criteriosa deve contemplar os seguintes aspectos: lavar com água e sabão os comedouros, os bebedouros, o piso e as cortinas, borrifar com água sanitária, utilizar sempre 2 colheres de água sanitária para 10 litros de água, tá? E depois de meia hora, enxaguar com água pura. Despejar água e cal, quente no piso, esparramar com rodo, de modo a cobrir toda a superfície do galpão. Para prepará-la, dissolve-se 2 kg de cal virgem em pedra para cada 10 litros de água. Capinar toda a área em torno do galpão, pelo menos 2 metros de faixa em torno do galpão. Usar um lança-chama sempre é bom, nas paredes internas e nas paredes externas, no teto, nas telas, tá? Isso tudo para tirar a tela de aranha que fica retendo poeira, tá? Mantendo tudo muito limpo. Distribuir uma cama nova, pulverizá-la com água de fumo, prepará-la, coloca-se 100 gramas de fumo de rolo num litro de álcool a 92 por 12 horas e após isso coa-se a mistura
Completa-se com 1 litro de água para aplicar em toda a superfície do aviário. Em seguida, resolver com um ciscador repetir a operação. Deixar em repouso por 10 dias esse vazio sanitário. Concluído esse trabalho de desinfecção, de lavagem, você pode começar a colocar os círculos de proteção e o comedouro. O que eu posso usar como círculo de proteção? As folhas de eucatex, elas são flexíveis, e os grampos para segurar as folhas de eucatex, eu posso usar madeiramentos cortados ao meio, eu posso usar esses grampos. Nos 10 primeiros dias de vida, os pintainhos, eles não têm o seu aparelho termorregulador funcionando adequadamente. E desta forma, eles não podem controlar a sua temperatura corporal. Por isso que é importante vocês manterem os aparelhos de aquecimento funcionando 24 horas por dia. Com a temperatura, isso se a temperatura ambiente for inferior a 28 graus. Alojar os pintinhos de um dia nos aviários, isolados de outras criações. A cama tem que ser nova, de boa qualidade. Ela tem que ter pelo menos 7 centímetros de espessura. Você pode usar uma maravalha, serragem, um bom capim seco, o sabugo de milho triturado. Qualquer uma dessas você pode utilizar, tá? Os bebedouros e comedouros infantis, eles depois de desinfectados, eles já devem estar lá prontos e adequadamente colocados antes das chegadas dos pintainhos, tá certo? Bom, esses ambientes dos pintainhos, à medida que os pintainhos vão crescendo, eles vão ampliando para permitir maior movimentação dos pintainhos, tá? Uma dica muito legal é observar como os pintainhos se comportam dentro dessas áreas de proteção. Eles vão te dando as dicas. Se tiver muito quente, eles se afastam e ficam encostados nessas paredes de proteção. Então é indicativo que está quente demais. Se tiver frio demais, eles vão ficar todos amontoados no centro dessa área de proteção. Eles te dizem como é que está o ambiente lá dentro, tá ok? É uma dica interessante. Não saia daí, a gente continua esse assunto depois do intervalo. O programa Paracatu Rural hoje é o programa mais procurado pelos empresários do agronegócio para poder colocar propaganda, viu? Então, se você é empresário rural, se você é dono de uma empresa rural, empresa que vende alguma coisa rural, defensivo, sei lá, ração, produtos da roça, pode colocar a sua propaganda no Paracatu Rural, que o seu programa vai ser, a sua marca, ela vai aparecer nos 4 cantos aqui do Noroeste Mineiro. Tem vezes que eu estou fazendo consultoria 300 km para Paracatu, o cara me pergunta lá: você que é aquele locutor lá do programa? Eu falei: não sou locutor não, minha voz é horrível. Não, mas você não é aquele cara que faz os programas não. Eu sou o agrônomo parceiro do Paracatu Rural. Agora o locutor mesmo é o Franz, que tem a voz bonita, um caboclo bonito, estiloso. Ele é que é o locutor. Mas você assiste o programa Paracatu Rural? Assisto. Aqui em casa, todo mundo assiste o programa Paracatu Rural. Assiste no YouTube. Assistir que fala é assistir mesmo, ver, porque tem o YouTube também, o programa no YouTube, Paracatu Rural, e ouve o programa na rádio. Então, pessoal que tem internet na roça, assiste o Paracatu Rural no YouTube, e aqueles que não tem internet, tem o rádio, ouve o programa Paracatu Rural, tá bom? Então, você que é empresário rural aí, põe sua propaganda aí que você não vai estar perdendo não, viu, pessoal? E ajuda aí o programa a crescer, porque aí o Francis me contrata para eu poder trocar esses estacas aqui que tá quebrando outras pessoas, tá bom? Em comparação a uma ave adulta, o pintinho perde calor de forma mais rápida, o que impede de manter a sua temperatura corporal. Possui baixa capacidade isolante, devido ao fato de possuir penugem apenas na parte de baixo, o que faz crucial o controle da temperatura. Recomenda-se
pré-aquecer 48 horas antes da colocação dos pintinhos e estabilizar o aviário 24 horas antes. Além de evitar que os pintinhos venham a óbito, o fornecimento de temperatura ideal a eles garante saúde e imunidade, dado que o sistema imunológico deles só se desenvolve quando estão confortáveis. A temperatura interna dos pintinhos deve estar entre 40 graus Celsius e 40,6 graus Celsius. Abaixo de 40 graus é considerado frio, acima de 41, quente. Observar o comportamento do pintinho e a temperatura efetiva ajuda a determinar a temperatura correta para as aves. O fornecimento de água, negligenciado por muitos avicultores, também afeta as funções fisiológicas dos pintinhos. Em situações nas quais eles recebem água de forma restrita, a ingestão de alimentos e o peso corporal reduzem, especialmente nas 2 primeiras semanas de vida. Durante o primeiro dia de vida, é importante que cada ave ingira 24 ml de água com atenção para o uso de filtros com o objetivo de garantir boa qualidade. Dr. Zopetti continua as dicas. As caixas contendo os pintainhos, elas devem ser esvaziadas imediatamente à chegada deles, nos círculos de proteção, tá? Algumas outras dicas interessantes. Importante verificar as condições do pintainhos quando eles chegam, com relação ao seu peso, observar na parte de baixo deles se eles foram limpos, se o umbigo está bem cicatrizado, tá? Isso é muito importante. Se houver algum problema, comunicar imediatamente ao fornecedor. Com relação ao manejo de temperatura, eu já disse a vocês a dica importante se eles estão se comportando adequadamente, né? O ambiente lá dentro ele tem que estar variando entre 28 e 32 graus, certo? Outras dicas com relação a ligar os ventiladores, ficar atento às necessidades das condições ambientais lá dentro, nunca ultrapassar a densidade máxima de 14 aves por metro quadrado. No caso de criação de frangos caipira, isso é menor ainda, porque ainda tem a área de solário e a área de pastejo, tá? Com relação ao manejo de cama, qualquer problema na cama, é necessário que você fique atento e, se for o caso, trocar a parte que tiver empapuçada, ou seja, molhou a cama de frango, vai lá e troca essa cama, tá? Por uma cama mais seca, né? Não pode haver umidade na cama de frango, isso é muito importante, tá? Vamos lá para algumas outras dicas importantes, tá? Uma cama úmida pode causar fungos, são micotoxinas que podem levar todo um lote a ser perdido, tá certo? Deixar os animais no seu mais bem-estar possível, isso vai te dar maiores lucros na sua criação de frango. Então, vamos ficar atentos a essa fase de fundamental importância. A água, os bebedouros, sempre limpos, água de qualidade, atento a isso. A disponibilidade de ração. Mesmo que os pintainhos, nos primeiros dias, eles não se interessem muito pela ração, eles fiquem apenas ciscando, mas é importante eles já estarem em contato com a ração nessa fase. Eles já vão bicando a ração, uma ração farelada, não é ração peletizada, tá certo? Fiquem atentos a isso. Cortinas. Ficar atento à cortina, jamais baixar a cortina nessa fase inicial, ok? A não ser que a temperatura dentro do galpão esteja muito elevada e o odor esteja muito forte e haja necessidade de você abrir um pouco lá em cima para que haja a necessidade desse odor sair de dentro do galpão. Então fique sempre atento a monitorar esses detalhes, o odor do galpão e a temperatura dentro do galpão, para amenizar essas questões. Mais alguns detalhes importantes que você tem que ficar atento também.
Já falei a questão do fungo, já falei a questão da necessidade de abrir os bebedouros sempre limpos. À medida que os pintainhos vão crescendo, substituir os bebedouros infantis por bebedouros de pressão, né? Isso é importante. A água fresca, sempre disponibilizar água fresca. Nunca deixar os bebedouros desenvolverem fungos. Isso é muito importante. Hoje em dia, no comércio, você encontra tanto bebedouro infantil quanto bebedouro de pressão. Isso facilita muito o seu manejo, tá certo? Bom, com relação à disponibilidade de ração, há ração para todas as fases, principalmente para essa fase que necessita de uma ração com um elevado valor proteico. Não disponibilize ração que não é adequada para essa fase, né? Porque uma ração de engorda nessa fase vai dificultar o desenvolvimento dos pintainhos. Eles precisam de ração com elevado valor proteico para desenvolver o seu crescimento ósseo, o seu crescimento muscular nessa fase. Então, minha gente, é como eu sempre digo, não crie problemas, crie animais, consulte um zootecnista ou, melhor ainda, faça zootecnia nas faculdades UPS, a faculdade nota 5, nota máxima no MEC. Eu, professor Guilherme Carvalho, vou estar sempre por aqui, dando dicas e orientações técnicas, né? Pode me visitar lá no meu Instagram, @Dr. Zopete, e pelo direct posso tirar dúvidas também, ok? E a faculdade UPS também tem Instagram, @UPS_oficial. Até o próximo Momento Zootecnia, onde daremos novas dicas. Um abraço a todos! Mas eu vou dizer uma coisa pra você, viu? Se quiser colocar propaganda sua aqui nesse programa, eu vou dizer um negócio, você vai ter um resultado bom demais, senhor. Isso mesmo, é facinho, senhor. Você pode entrar em contato com os meninos ligando o telefone deles, é o 38, é o 991810123, bem fácil. É muito bom porque aí a sua empresa vai sair dentro de um programa que é ligado aí ao homem pra mulher do campo. É nós que vai estar assistindo e também vai ver sua propaganda. É bom ou não é, só? Gostou do nosso conteúdo? Então curta, comente, compartilhe, mande para os amigos, grupos de WhatsApp, grupos de Facebook, no Story do Instagram, manda pelo Telegram, mas manda para todo mundo. Seu Paracatu Rural vai ficando por aqui com abraços para você que nos acompanha pelo rádio, pela internet, pela TV. Nós estamos no YouTube, Facebook, Instagram, podcast em vários aplicativos como Spotify, Deezer, TuneIn, iTunes, Castbox. Também estamos no Telegram. Pesquise aí no seu aplicativo favorito por Paracatu Rural. Deixamos também abraços para você que nos acompanha pelo nosso site paracaturural.com. Nós estamos também de segunda a sábado às 7h45 da manhã, aos domingos às 6 horas da manhã, na Rádio Boa Vista FM em Paracatu. Abraços para você que nos acompanha pela TV Milagro na antena parabólica, frequência 3.665 MHz. Obrigado ao nosso parceiro Cicobi Crédito Gerais, nossos colaboradores semanais de conteúdo, muito obrigado, Vlamir Brandalize, Joãozinho Grafista, Moacir Naves, Dr. Zopete, a equipe do aplicativo Grão Direto, do INMET, do Marcelo Líderes do IBRAF, também o Lício, lá da Associação Mineira de Produtores de Algodão. Obrigado aí também à equipe do Paracatu Rural, Vantuir e Editores, Lohane Marques, nossa redatora, minha querida esposa Paula, te amo, Paula, beijão pra você. E até o próximo encontro, hein, gente? Vou ficar aguardando você aqui, combinado assim? Deus te abençoe, tchau, tchau. Acordo de manhã para prosear no mundo do campo, as notícias escutar. Vem com a gente em toda a região com o seu programa Paracatu Rural. Tem notícias, informação e o mais importante, sua participação. Programa Paracatu Rural. Programa Paracatu Rural.